Tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho de Jesus. Eu gostaria de tratar sobre um assunto que tem me incomodado muito, que pessoas, muitos líderes espirituais, eles ao invés de estarem trazendo as pessoas para Jesus, trazendo as pessoas para um arrependimento, trazendo as pessoas para uma mudança de vida, muitas vezes eles estão sendo juízes, impondo ali as suas regras e já dando o veredito que essas pessoas são impuras, são pecadoras, que não podem estar ali no meio deles, talvez contaminando o rebanho espiritual dessas pessoas. Eu gostaria de deixar um alerta aqui para você. Jesus, quando ele estava na terra, ele veio para todos e ele estava de braços abertos para todos. E ele dizia: venha como estás. Quem somos nós para estar atacando, colocando, impondo erros na vida das pessoas, julgando as pessoas? Olha, todos nós somos pecadores. Nós somos carentes das misericórdias, do amor de Deus sobre nossas vidas. No livro de Marcos, capítulo 5, vocês que são conhecedores da palavra, vocês vão saber que ele teve um encontro com uma pessoa cheia de influência maligna. A palavra fala que quando Jesus pergunta o nome daquela pessoa, aquela pessoa responde através dos espíritos que estavam tomando a sua vida, que o nome delas era Legião. Por quê? Porque se tratava de muitos espíritos malignos. Jesus expulsa aqueles espíritos. Aqueles espíritos, eles se precipitam numa manada de porcos e ali era uma estratégia que o inimigo estava tendo para que Jesus não prosseguisse naquele lugar, porque aqueles porcos tinham dono. Aquele dono dos porcos quebrou. Ele perdeu uma manada inteira. E por se tratar de porcos, segundo a tradição do Antigo Testamento, as pessoas elas não poderiam comer carne de porco, como em algumas denominações até hoje não podem tomar, vivendo as leis do Antigo Testamento. Mas não vem ao caso. Isso só quer dizer que Jesus ainda não tinha chego naquele lugar. Porque Jesus, ele resumiu todos aqueles mandamentos em dois. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E é muito difícil seguir esses dois mandamentos. Continuando aqui nessa reflexão, quando aquele homem é liberto, quando aquele homem fica limpo por uma palavra, por uma ordem de Jesus, olha que interessante, ele quer seguir Jesus, ele quer continuar o caminho de Jesus, com Jesus. E o que Jesus faz? Abandona ele? Fala, não, você chegou agora, você precisa ser analisado, você precisa ficar 1, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano em observação, que é o que muitas pessoas têm feito. Olha, Jesus fala, venha como você está. E ele te entrega algo para que você seja testemunha dele e comece a falar do amor dele. Agora essas pessoas, elas chegam, elas querem, estão com aquela sede que chamam, o primeiro amor. E muitas dessas pessoas, esses líderes espirituais, eles prendem essas pessoas, eles ficam observando essas pessoas, ficam deixando essas pessoas no banco, não deixam elas exercerem o ministério, os dons que elas têm. Muitas chegam com dons, uns tocam, outros têm o dom da palavra, outros oram, outros intercedem, outros têm sonhos, outros têm visões. E as pessoas, os líderes espirituais, deixam essas pessoas esfriando no banco da igreja. Olha o que Jesus fez. 5 minutos atrás, a pessoa era endemoniada, era cheia, possessa por muitos demônios. E agora ela quer continuar a obra, fazer a obra com Jesus, e Jesus sabia que ele não poderia continuar ali. Por quê? Porque ele criou o caso com o dono dos porcos. Aquelas pessoas que foram contar para o dono que ele perdeu uma manada inteira, porque Jesus expulsou o demônio da vida daquele homem e os demônios foram para aquela manada de porcos e se precipitaram.
Você acha que aqueles coronéis, aqueles donos das cidades, que até hoje nós temos possíveis donos de cidades, possíveis donos de bairros, possíveis donos de regiões, existia naquela época também. Aquelas pessoas iriam tramar algo contra Jesus e Jesus sabia disso. E o que Jesus faz? Olha, você não pode vir comigo. Aliás, você não precisa vir comigo. Você vai e apresenta o teu testemunho aqui na tua terra. Olha como que Jesus fez. Ele sabia que o iriam armar contra ele. Eles sabiam que as pessoas ali, as autoridades ali, não iriam deixar ele seguir naquele caminho. E ele fala para aquele homem que estava 5 minutos atrás, endemoniado, cheio de sujeira, cheio de correntes, cheio de palavras contrárias. Imediatamente ele fala: vai e anuncia o evangelho e conta o teu testemunho. Olha que interessante. Ele não ficou no banco, ele não ficou tomando um chá de cadeira, ele não ficou na geladeira. Isso é Bíblia, isso é Bíblia. Jesus colocou ele para exercer o ministério dele. E a palavra diz que esse homem, ele sai com toda a autoridade, falando de Jesus. E é o interessante que diz que ele prega em toda Decápolis. E nós, muitas vezes, não paramos para pensar, porque muitas vezes eles acham que Decápolis era o nome somente de uma cidade. Marcos 5, capítulo 20. Marcos 5, versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas o Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Olha, Decápolis, meu amigo, não é o nome de uma cidade. Decápolis é o conjunto de 10 cidades. Então, tentaram barrar o ministério de Jesus ali naquele local porque ele salvou uma pessoa. E através dessa pessoa, que se trouxéssemos para os dias de hoje, muitos líderes iam deixar essa pessoa esfriando no banco, não ia deixar ela exercer o ministério, não ia deixar ela fazer nada, até que ela se esfriasse de novo e talvez voltasse para as práticas antigas. Jesus fez o contrário. Jesus fez totalmente o contrário. Ele pega, aqui no capítulo 5, no verso 19, diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, não permitiu o quê? Que ele fosse com Jesus, mas ele disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E o verso 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, esse conjunto de cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Pega essa palavra para você. Você que tem uma ovelha aí que você está matando ela dentro do teu ministério. Você que tem muitas vezes um irmão que você fica falando para ele que ele precisa se consertar, que ele precisa fazer isso, fazer aquilo antes dele contar o testemunho. Olha, libera essa pessoa, deixa essa pessoa falar de Jesus, deixa essa pessoa falar: olha, eu era assim e assim no passado, hoje eu já não estou fazendo mais isso, eu estou dizendo para você que não faz mais, que você entendeu que você precisou ter uma mudança de vida. Isso você já pode pegar a partir de hoje e já falar do amor de Jesus para as pessoas. Não fique esperando o aval de homem, quando o próprio Jesus, ele fala para esse ex-endemoniado: vai e anuncia. E assim ele fez. E ele ganhou muita gente através do testemunho dele, porque ele fez a verdadeira vontade de Jesus. Faça isso. Deus abençoe você.